Deus, Zacarias, não é pela força, nem é pela violência, mas é pelo meu espírito. Então não adianta você lutar contra o poder de Deus. Como assim? Se você ler Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, você vai ver que ali teve homens, como por exemplo Teudas. Ele se reuniu com os 400 homens para que fosse impedido de pregar a palavra de Deus. Teve um homem que se levantou, um doutor da lei, entendido à época, chamado Gamaliel, que ele chamou ele em particular, tirou os apóstolos, os que estavam sendo perseguidos, e falou em particular. É como aquela situação, por exemplo, está o general, está os coronéis, aí tira os soldados. Então tiraram os discípulos, como se não fosse nada. E ele falou, cuidado, cautela o que você vai fazer com esses homens, hein? Porque se levantou Teudas com os 400 homens, foi reduzido a nada. Se levantou Judas o Galileu e deu alguns exemplos. Deu alguns exemplos e falou, foram reduzidos a nada. Então que você não seja achado lutando contra Deus. Foi isso que esse doutor da lei, Gamaliel, falou. Para você não ser achado lutando contra Deus. Ou seja, ele falou, se essa obra é de Deus, ela vai permanecer, mas se for de ser humano, ela vai se desfazer. Então o que é carnal vai se desfazer no próprio homem em si. O corpo físico, ele se desfaz, acaba. A terra não pega de volta, pode ser o general, o juiz, o presidente da república, qualquer ser humano, ele vai se desfazer o seu corpo físico. Então tem tempo de validade, tem um tempo para você permanecer na terra. Deus já estabeleceu o teu tempo. Lê o salmo que o salmista diz no Salmo 139. Ele diz, o salmista, grande salmista Davi, todos os meus dias foram escritos no teu livro. Isso é fé. A pessoa passa a crer, passa a confiar em Deus. E ela vê que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Então ali muitos lutavam contra a obra de Deus. Não luta contra a obra de Deus, que você vai estar lutando contra o próprio Deus. E é impossível você ou qualquer um vencer a Deus. Lembra que eu falei da palavra ali, que quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, tem versão da Bíblia que fala Gerazenos. Quando ele chegou, desembarcou e botou os pés no chão, os demônios já vieram se sujeitar a Jesus Cristo, se submeter. Legiões de demônios, muitos demônios. Eles próprios responderam ali através do endemoniado, que Jesus perguntou, qual o teu nome? E aquela legião falou, nós somos legião, porque somos muitos. Então ali o demônio dominou, os demônios dominaram aquele homem, ele só vivia nu e ele vivia no cemitério, lugar de morte, de cadáveres. Assim é o espírito da morte, ele quer levar o homem a isso, mas Deus quer te levar à vida.